Olá, coordenadores e coordenadoras pedagógicas. Meu nome é Nilbo. Estou aqui para falar com vocês sobre pedagogia dos projetos. A ideia é que a gente possa conversar um pouco sobre os diferentes papéis dos diferentes atores. Qual é o papel do professor e qual é o papel do aluno nessa metodologia de projetos. Para a gente começar a falar sobre projetos, o ideal é que a gente comece entendendo a palavra. A palavra projeto vem do latim projectum, que significa jogar adiante, jogar à frente. Portanto, um projeto ele começa, né, com algum tipo de planejamento e vai chegar no momento que ele termina. Então, a gente parte de um ponto A e vai para um ponto B. Você faz essa projeção. Para fazer essa projeção, fazendo um paralelo, seria muito parecido como sonhar. Eu tenho um sonho de ter um carro novo, por exemplo. Quando eu tiver esse carro novo, eu não tenho mais esse sonho. A mesma coisa acontece com o projeto. Eu faço uma projeção, ao terminar essa projeção, eu não tenho mais o projeto terminou. Por que eu vou trabalhar com projetos? Eu acho que essa é uma questão que tem que ser resolvida logo de início. Se eu não souber o motivo de eu trabalhar com projeto, é preferível que eu nem trabalhe. Por quê? Um projeto é sempre carregado de intencionalidades. Ele precisa ter vários objetivos. E para isso eu preciso entender, consequentemente, quais são as vantagens de trabalhar com projeto. A primeira vantagem é que você vai tirar seu aluno da passividade. Hoje o aluno fica sentado e você, professor, fala e o aluno passivamente recebe tudo. Na pedagogia dos projetos, a gente inverte um pouco esse papel. É o aluno que vai fazer e você vai ser o mediador de todo o processo. Então, isso é uma das vantagens. Você tira o aluno da passividade. Uma outra vantagem que a gente pode mencionar também é a relação que você faz do seu aluno com o objeto de conhecimento. Por exemplo, se eu quiser trabalhar com alguma problemática do lixão, não adianta eu trazer uma foto do lixão para os meus alunos. Eu preciso levá-los em loco. E aí sim, lá no lixão, ele vai sentir realmente o problema. Então, eu consigo colocar o meu aluno diante do problema. Eu consigo colocar meu aluno interagindo com o objeto de aprendizagem, que no caso aqui é o lixão. Uma outra situação interessante também é que eu faço, nesse processo de interação, eu faço com que ele possa interagir com os outros alunos. A vantagem disso é que ele vai utilizar e ouvir linguagens conhecidas. Às vezes o professor fala e o aluno não entende. E se ele estiver trabalhando com um coleguinha, o coleguinha fala uma linguagem muito parecida com a dele, ele consegue entender. Quer dizer, essa é uma outra vantagem de trabalhar com projetos. Uma outra que a gente pode citar é que num projeto sempre existe um problema, né? E, consequentemente, a gente consegue fazer com que o aluno se planeje para resolver problemas, se planeje para enfrentar situações complexas e, consequentemente, ele acaba desenvolvendo habilidades e competências. A questão mais importante para o início de um projeto é qual a temática que a gente vai trabalhar. Existem algumas escolas que no início do ano fazem um planejamento e já nesse planejamento definem todos os temas e todos os projetos que vão acontecer. Se eu partir do princípio de que o projeto é um sonho, eu tenho que aguardar os meus alunos chegarem em sala de aula e, junto com eles, descobrir quais são os seus sonhos, seus desejos, suas necessidades, suas vontades. Ou seja, a temática do trabalho tem que nascer junto com os alunos e não vir de cima para baixo, como algumas escolas fazem, colocando os temas já pré-definidos na semana de planejamento e, posteriormente, os alunos são obrigados a fazer esse projeto, quando, na realidade, eles não estão fazendo um projeto, eles estão fazendo uma tarefa que anteriormente já designaram para eles fazerem. Existe, então, um momento de você fazer uma avaliação diagnóstica, de você perceber no olhar dos seus alunos, na fala dos seus alunos, na indisciplina dos seus alunos, qual é o melhor tema para ser trabalhado. A gente tem, por exemplo, algumas situações do tipo, você entra na terceira série, é um cheiro de chulé com suor, e aí você pergunta para a professora qual vai ser o projeto. Ela vai falar, por exemplo, folclore. Quando, na realidade, existe um problema ali, que é a higiene corporal, que poderia ser um excelente tema de projeto, e ela vai trabalhar folclore. Por quê? Porque está na moda trabalhar o folclore, ou é a semana do folclore, que é uma outra confusão que muitas escolas também fazem.
Datas comemorativas. É a data comemorativa, então tem que comemorar. Óbvio, tem que comemorar, mas não com um projeto. Você pode fazer várias atividades. Porque, como eu disse no início, um projeto sempre parte de uma problematização. E a gente pode perguntar, por exemplo, Dia da Bandeira. Qual é o problema da bandeira? E a gente vai pensar e não vai descobrir qual é o problema da bandeira, né? Portanto, ela não pode virar um projeto. Então, busque com os seus alunos qual é o melhor tema. Não defina previamente quais são os temas desse projeto. Deixe nascer deles, porque é em cima das necessidades deles, dos sonhos deles, dos desejos desses alunos, é que aí você vai ter realmente um bom projeto. Após você ter a definição de qual é a temática do projeto a ser trabalhado, aí efetivamente os dois atores começam a trabalhar, alunos e professores. E, obviamente, esses atores possuem papéis diferentes. O que a gente vai verificar agora é qual é o papel de cada um deles. Primeiro passo, primeira etapa de um projeto tem que ser o planejamento. A gente não vai conseguir trabalhar se a gente não planejar. Obviamente, os nossos alunos não sabem fazer um planejamento. E aí entra o professor com o papel de mediador. Ou seja, é ele que vai provocar esse pensar sobre o planejar. Como? Ele vai fazer as seguintes perguntas. O que você quer fazer? Como você quer fazer? De que forma você quer fazer? Quem vai te ajudar a fazer? Ao fazer essas perguntas e o aluno responder, automaticamente ele começou a se planejar. Então, essa primeira etapa, né, o aluno vai fazer o planejamento provocado pelo professor. Agora, existe também o ator-professor que também tem que planejar. Ele vai planejar mais o operacional. Que época do ano vai acontecer esse projeto? Quantas turmas vão trabalhar? Quais os recursos humanos eu preciso? Quais os recursos materiais? Quais são os meus objetivos? Por que mesmo que eu estou fazendo esse projeto? Até porque depois eu vou avaliar o projeto pelos seus objetivos. Então, basicamente, esse é o primeiro passo, a primeira etapa de um projeto. Planejado, nós vamos para a segunda etapa. Ok, nós já sabemos o que queremos fazer. Vamos fazer. Levanta todo mundo e começa a trabalhar. Quer dizer, é nesse momento que o aluno fica mais ativo, porque ele vai para a segunda etapa, que é a execução. E execução, ele vai fazer tudo aquilo que ele planejou. Ele planejou fazer uma maquete? Ok. Essa maquete é de placa tectônica? Ok. O que é mesmo uma placa tectônica? Primeira coisa que ele vai ter que fazer é investigar, descobrir o que é uma placa tectônica, quantas camadas ele tem, tá? E aí a gente vai verificar se vai fazer isso de isopor, de argila, vai pintar, não vai pintar. E o professor passa a ser o mediador, o professor não põe a mão em nada. O professor vai oferecer aquilo que ele precisa. Ele precisa descobrir o que é uma placa tectônica? Ok, o professor vai levar esse aluno até o laboratório para ele pesquisar na internet ou na biblioteca para ele fazer a sua pesquisa. E aí, essa segunda etapa vai acontecendo naturalmente com esse auxílio do professor até os alunos conseguirem executar tudo aquilo que eles planejaram. Obviamente, é claro, né, o professor pode, em alguns momentos, interferir provocando um pensar sobre fazer mais alguma coisa, complementar mais alguma coisa nesses objetos, né, nesses processos que os alunos planejaram. Após essa segunda etapa, a gente vai para a terceira etapa, que é uma etapa que pouquíssimas escolas trabalham com isso, que é uma etapa chamada de depuração. Depurar significa melhorar a qualidade do projeto. O projeto já está bom, mas ele pode ficar muito melhor se o professor conseguir fazer essa etapa de depuração. Ou seja, de provocar. Provoque seu aluno. Isso está bom? Tá legal. Você gostou? Não gostou? Mude. Faça diferente. Falta muita coisa aqui? Complete. Tem muita coisa aqui? Tire. Não gostou da cor? Muda a cor. Falta informação? Pega o microfone, pega o gravador, vai para a comunidade, faça entrevista, tire fotos, faça um vídeo. Ou seja, o professor pode ir provocando para depurar e melhorar a qualidade do projeto. Essa seria, então, a terceira etapa do projeto. Ok, então nós já planejamos, nós já executamos e nós já depuramos. Perfeito. O trabalho, todo o processo, todo o projeto já deve estar pronto. Vamos para a quarta etapa, que particularmente eu considero a mais importante de todas, que é a apresentação. Por quê? O aluno passou lá um tempo
produzindo alguma coisa, pesquisando alguma coisa, resolvendo problemas. E aí depois ele chega com todos esses seus produtos e processo e ninguém vai ver, o pai não vai ver, a mãe não vai ver, os amigos das outras salas não vão ver. Quer dizer, o professor às vezes guarda tudo isso que foi elaborado pelos alunos dentro de um armário que mais parece um buraco negro, né? Que tudo se enfia lá dentro e ninguém viu. Como é que fica a questão do ego do aluno, que tanto trabalhou para ninguém ver absolutamente nada? Uma outra situação importante da apresentação, além da questão do ego do aluno, é o seguinte: assim como nós, professores, aprendemos a dar aula dando aula, o aluno vai consolidar toda a sua aprendizagem sobre a temática do projeto a hora que ele apresentar, quando ele tiver uma plateia, quando ele tiver um público. Então, sempre planeje algum tipo de apresentação. Para pais, para outros alunos, para outros professores, para a comunidade, não importa o tipo de apresentação, mas ela tem que existir porque eles têm que apresentar. Apresentado, ok, aí efetivamente a gente terminou os processos do projeto. Vamos para a última etapa, então, que é a etapa de avaliação. A gente precisa avaliar tudo que foi feito. Na realidade, o professor vai fazer a mediação de um debate. Vai fazer um grande círculo na sala e vai perguntar para cada aluno o que você achou do seu projeto, faça a sua avaliação, né, sua autoavaliação, faça a sua autocrítica e depois ele pede para que os alunos façam isso para os demais alunos. Obviamente que no primeiro momento eles não vão falar nada. O que você achou do projeto do seu amigo? Bom. E você que achou? Ótimo. Claro que eles têm medo. Eles acham que se eles criticarem, né, o que vai acontecer? O colega vai perder nota, o professor vai tirar pontos e aí vai apanhar lá na rua, porque, né, ele meteu o pau no projeto do colega. Insistam nisso. Até porque no PPP, na maioria das escolas, está escrito assim: nossa missão é formar um cidadão integral, crítico e reflexivo. E criticidade não se ensina através de conteúdos conceituais, e sim com práticas e atitudes. Então esse é o momento de desenvolver, inclusive, a criticidade dos alunos. Feita a avaliação com os alunos, é hora do professor fazer a avaliação do projeto. E aí ele retoma lá nos seus objetivos, pega todos os seus objetivos e começa a listar. Objetivo 1, foi atingido? Sim ou não? Objetivo 2, foi atingido? Sim ou não? 3, sim ou não? 4, sim ou não? E nessa hora a gente tem que tomar muito cuidado com aqueles objetivos que nós traçamos. Porque se eles forem subjetivos demais, a gente não consegue avaliar. Então, por exemplo, estava no meu objetivo que esse projeto pretende desenvolver o senso crítico dos meus alunos. 2 meses depois, como é que eu sei que eu desenvolvi o senso crítico do meu aluno? Como é que eu olho para a fisionomia de um sujeito e falo, ele tem o senso crítico desenvolvido, esse objetivo foi atingido? Não dá. Eu preciso amarrar esse verbo em algum tipo de ação. Que os meus alunos produzam alguma coisa que me demonstre que eles desenvolveram o senso crítico. Aí sim, eu tenho um objetivo do qual eu consigo mensurar, do qual eu consigo dizer, aconteceu ou não. Então, essa listagem de objetivos é fundamental para que a gente possa avaliar o nosso projeto. Até porque nem todo projeto vai dar conta de tudo. Pode ser que a gente chegue ao final do projeto, não atingiu nenhum objetivo, ok, vamos fazer outra coisa, vamos buscar outra metodologia. Projetos não é o salvador da pátria. Ele é uma excelente dinâmica, né, uma pedagogia ativa, mas ele também não vai resolver todos os problemas. Então, qual é o papel do coordenador pedagógico, qual é o papel do diretor? O coordenador, da mesma forma que o professor auxilia com recursos humanos e materiais os seus alunos, é o coordenador que vai auxiliar com orientações, com conceituações e também com recursos humanos e materiais para que o professor possa conseguir fazer esse projeto. Então, é importante que o coordenador tenha essa noção de que ele precisa, primeiro, mostrar, orientar os seus professores do que é um projeto, de como se faz um projeto, e depois que ele acompanhe o professor
fornecendo todos os subsídios que forem necessários. O diretor é o gestor maior, é ele que vai aprovar recursos, é ele que vai aprovar liberação de salas, de equipamentos, etc. Então, ele também tem um papel, mas é um papel muito mais de gestor macro de todo o processo. Ele não entra muito na questão pedagógica. É importante destacar que a gente está trabalhando com gerações Y e Z, ou seja, são alunos que são extremamente tecnológicos, vivem na e para a rede, são alunos multitarefas, fazem tudo ao mesmo tempo. Então, se eu tiver uma aula onde eu exija que meu aluno fique sentado para que eu trabalhe só conceitualmente, obviamente não vou conseguir interesse deles, motivação deles e que eles aprendam. Então, a pedagogia dos projetos, ela vai de encontro com essa necessidade que eles têm de dinamismo. Eles vivem numa sociedade altamente frenética, né? E entram na sala de aula depois, tudo é passivo. A pedagogia dos projetos vai dar essa dinâmica que ele necessita, vai dar asas para que ele desenvolva a sua criatividade e todas as outras habilidades e competências. Além disso, esses alunos são, como eu disse, são extremamente tecnológicos e eu preciso ou posso usar a tecnologia na pedagogia dos projetos? A resposta é sim e não. Por quê? Porque eu posso fazer trabalhos excelentes, posso fazer projetos excelentes e não necessariamente utilizei tecnologia. Eu posso trabalhar, com coisas muito básicas e simples e ser um excelente projeto. Agora, eu posso trabalhar com tecnologia de ponta e não ter um bom projeto. Por quê? Mau uso da tecnologia. Então, na realidade, é verificar o seguinte: essa tecnologia vai contribuir com alguma coisa para o projeto? Sim ou não? Se ela contribuir, utilize. Ok? Ter a tecnologia só para que o aluno faça, digite no Word parte do projeto, isso não ajudou em nada, porque ele dá uma caneta e papel para ele, ele vai usar essa tecnologia mais antiga e também vai fazer a mesma coisa. Tá? Então, hoje, quando se fala em tecnologia e pedagogia dos projetos, a gente vai muito para o campo da autoria, né? Nosso aluno está acostumado a entrar na internet e tirar, né? Deixe ele abastecer a internet, por exemplo, sendo autor de sites temáticos, de blogs temáticos. Deixe seu aluno construir CDs em multimídia sobre determinados temas. Então, aí ele passa a ser autor, é outro foco. Ele não foi lá só retirar, ele também está contribuindo com alguma coisa. Né? Então, é o uso da tecnologia numa linguagem que eles entendem, num processo de produção e não no processo de extração. E, para finalizar, o mais importante de todos é o seguinte: professor, faça menos, ajude mais, deixe o seu aluno fazer. Esse é o grande segredo do projeto, é o aluno que faz. E, consequentemente, ele tem maior facilidade de construir o seu conhecimento. Ninguém está dando nada de graça para ele e ele não está fazendo nada passivamente. Então, deixe o seu aluno fazer. Ajude, seja o mediador de todo esse processo. Eu creio que com essas breves noções de projetos que tratamos aqui agora, é o suficiente para você, professor, começar a trabalhar os primeiros projetos. Obviamente, os primeiros serão experimentos. Você conseguirá alguns poucos resultados, talvez não todos os planejados, mas só vamos conseguir fazer realmente grandes e bons projetos se a gente iniciar. E a gente é um processo do qual exige que a gente comece um dia por pequenos projetos. Então, estabeleça com seus alunos pequenos projetos menores, com problemas menores, e depois você vai crescendo nisso até pegar grandes problemáticas. Não tente resolver o problema do mundo, não tente resolver o problema da Amazônia, porque às vezes o problema está no pátio da sua escola, às vezes o problema está no banheiro da sua escola. O importante é começar. Comece com coisas pequenas e aumente posteriormente. Desejo que vocês tenham boa sorte, sucesso nas projeções.